Domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Ora viva para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Domingos aos Sábados, aqui na Rádio União, a nossa voz, radiounião.pt, e também com os nossos colegas da Antena Minho, a quem eu saúdo também, os ouvintes da Antena Minho, saudando-os com um abraço também de muita amizade. Como sabem, este programa é um programa de conversas, tem várias personalidades que nos visitam e hoje eu tenho o privilégio de ter aqui um grande homem do futebol, um grande ser humano, um grande amigo. Este homem chama-se Bernardino António Pedroto. Foi jogador de vários clubes, eu não vou dizer, vou querer que seja ele a fazê-lo. Foi treinador de futebol, já foi diretor do Vitória de Guimarães, é um homem ligado à Associação Nacional de Treinadores, faz parte da equipa do atual presidente também de Guimarães, o nosso amigo José Pereira, e é um homem casado, de filhos, bons netos e, acima de tudo, é meu amigo há muitos anos. E é um gosto, nós tratamos-nos sempre por tu e vamos continuar hoje aqui nesta conversa a tratar por tu. Com certeza. Bernardino, muito obrigado por teres aceito o meu convite, por estares aqui no programa Domingos aos Sábados. Faz-me um pouco o teu percurso como homem, como técnico, como jogador, como diretor. Fala-me um bocado de ti. Ora bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Domingos. É sempre um prazer estar aqui e dar os parabéns, naturalmente, a quem teve a iniciativa de fazer esta rádio para todos aqueles que estão longe e que não conseguem estar próximos da associação. Da minha parte e do Vítor, muito obrigado. Do Vítor também, um grande técnico, que está também numa experiência extraordinária e que pelos vistos, tem feito um trabalho excelente. Deixa-me só dizer, também para os ouvintes terem uma noção, o Bernardino Pedroto, além de tudo isto que eu falei, também é membro do nosso Conselho Fiscal aqui da nossa instituição. Desculpa. Que é um prazer enorme. Claro que sim, nós também. Bom, a tua pergunta, ora bem... São muitas coisas, não é? São muitas coisas. São muitas. Temos 45 minutos. São muitas e agradáveis, obviamente. Claro. Portanto, eu vou começar pela primeira a minha formação como jogador de futebol, que tenho lembranças extraordinárias e momentos únicos que passei da minha vida que me ensinaram hoje a ser um homem de valor em vez de ser um homem de sucesso. Que eu não tenho medalhas das minhas vitórias, não tenho medalhas de nada, nem emblemas, não tenho nada. És tu próprio? Sou eu próprio. Até organizas as esquinas de ouro e tudo? Ajudas? Ajuda tudo naquilo que for necessário e que eu obviamente saiba, dentro das minhas possibilidades. Eu só sei que nada sei, como dizia o nosso amigo, não sei se era o Sócrates, se era o Aristóteles. Bem, só sei que nada sei. Mas vamos à pergunta, que é isso que interessa. Exatamente. Ora bem, eu nasci em Lisboa. Portanto, o meu pai, devo dizer, o meu pai é Zé Maria Pedroto. Foi nos tempos que ele jogava no Belenenses que conheceu a minha mãe. A minha mãe era atleta do Belenenses e da relação que tiveram nasceu esta figura, António Carlos Bernardino. Eu não tenho o nome de Pedroto por diversas razões, não interessa aqui agora neste momento mencioná-las, mas tive o privilégio desta minha associação a José Maria Pedroto, dele ter sido meu treinador no Vitória de Guimarães. Mas isso mais à frente eu vou falar dessa passagem. Portanto, nasci em Lisboa. A minha primeira oferta, a minha primeira prenda no meu primeiro aniversário foi uma bola. Portanto, praticamente desde o ano de idade que eu, nos corredores da minha casa e na rua, eu jogava a bola, futebol de rua, que hoje é muito
é muito pouco usado nos nossos tempos por diversas razões. Há muito mais cautelas da parte dos pais e muito mais segurança para não terem os meninos soltos na rua a jogarem. Portanto, o que interessa é que comecei a dar os meus primeiros pontapés na rua, até chegar aos 12 anos. Um tio meu, José Vicente, irmão da minha mãe, resolveu levar-me ao Benfica, ao Sport Lisboa e Benfica, onde era o treinador na altura, o Ângelo Martins. O meu tio pegou em mim, fomos de elétrico até ao Campo Grande, na altura era uma das atividades de juvenis e júniores. Isto já vai há... Tu tens... Isto já vai há 66... Não, 56 anos. Há 50 tu tens quantos? Tenho 70 anos, há 58 anos. 70, vais fazer 71? Vou fazer 71 este ano. Portanto, digamos que foi há 58 anos. Pronto. Ainda estás novo, estás com bom aspecto. Obrigado, obrigado. E lá o meu tio levou-me ao Sr. Ângelo Martins, explicou-lhe a situação. Falou com o Sr. Ângelo, Sr. Ângelo. Tenho aqui o malandro. Tenho aqui o malandro do meu sobrinho, que ele é filho do Pedroto, e ele tem um vício extraordinário pelo futebol. Você não pode dar aí uma ajuda e vê-lo se ele tem habilidade para ficar aí no Benfica? E o Sr. Ângelo disse assim, ele é filho do Pedroto. Epá, isto aqui, há qualquer coisa aqui que me desperta a atenção. Claro. Mas o Sr. José Vicente, olha que nós neste momento ele não pode jogar, porque nós só temos juvenis e júniores. Na altura em que eu entrei no Benfica, portanto não havia como há hoje a formação, os iniciados, enfim, aquelas camadas todas jovens que existem. Só havia juvenis e júniores. De qualquer maneira, o Sr. Ângelo Martins olhou para mim, viu-me andar com um jeito muito peculiar, parecido com o meu pai. Disse, sim, senhora. Ó, Sr. José Vicente, vamos fazer o seguinte: o seu sobrinho, o seu sobrinho vai ficar aqui connosco a treinar até ter idade de começar a jogar. E assim foi. Entrei aos 12 anos para o Benfica, naquela altura... E já o Humberto Coelho, que depois ainda havia ser colega dele nos séniores, Humberto Coelho... Tu jogaste mesmo no Benfica? Vítor Martins, joguei mesmo no Benfica. Foi a minha iniciação, foi no Benfica. Pronto, e convivi com essa gente toda até atingir a idade dos 15 anos. E comecei a jogar no Benfica. Iniciei a minha carreira no Benfica com 15 anos. Tive colegas como o João Alves, assim, aqueles nomes claro, mais mediáticos. Mais sonantes. Jordão. Não é que não sejam todos. Não sei se todos foram importantes claro na minha carreira, todos foram importantes, e hoje ainda tenho amigos desse tempo que nos ligamos muitas vezes e telefonamos muitas vezes uns para os outros para saber como é que está a nossa vida, a nossa saúde e tal, aquelas conversas do costume. Pronto, e 15 anos no Benfica. Tive o Sr. Ângelo Martins, depois posteriormente tive o Sr. Artur Santos também, 2 ex-campeões europeus pelo o Artur Santos que ainda está, acho que ainda está no Benfica, não está? Eu penso que sim. Ele acho que faz parte dos veteranos, é isso? Dos veteranos, exatamente. Eu sei quem é. Tens mais memória do que eu. Eu sei quem é, eu conheço. Ele acho que é do Porto também, não é? Mora no Porto, acho eu. Não sei, sinceramente, não sei os pormenores, não sei de mim. Pronto, e fui juvenil e júnior do Benfica e depois subi a sénior. Subi a sénior no tempo do Sr. Jimmy Hagan, grande treinador, grande homem, um caráter enorme, com uma disciplina, com rigores extraordinários. Para aquela altura, naquela época, não era muito usual, mas foi fundamental para gerir um quadro de jogadores com uma qualidade enorme, entre eles Eusébio da Silva Ferreira, que tive o prazer de ser colega dele, entre muitos outros, não vale a pena, Tonis, do Simões, que gente, eu falei-te no Simões porque, como sabes, o Simões é sócio honorário aqui também da instituição e é um amigo nosso, por isso é que eu também falei o António, muito, mas excelente pessoa, excelente colega, e uma equipa fabulosa mesmo, uma equipa fabulosa que um dos anos de Jimmy Hagan foi, ganhámos o campeonato, suponho que em 1970 ou 71, sem qualquer derrota, portanto foi uma situação ímpar. Aliás, com aquela equipa era normal
era normal, a gente só pensava era por quantos é que ia ganhar. Isto é em jeito de brincadeira, porque realmente a equipa do Benfica naquela altura com o Eusébio, com o Artur Jorge, Vítor Batista, não posso esquecer também de uma grande figura, o Vítor Batista, espetacular mesmo, espetacular, Jaime Graça, Artur Jorge, enfim, tanta gente que me deu grandes... Jogaste com essa gente, certo? Tanta gente que me deu grandes ensinamentos e que realmente me ensinou a ser um homem de valor e não ter, não procurar o sucesso a todo o custo. Eu penso que foi notável, foi para mim anos de grande aprendizagem como homem. E foi importante até para a minha carreira de treinador, que esses ensinamentos me foram úteis. Depois dessa passagem pelo Benfica como sénior, tive 2 anos, depois acabei por ser dispensado ao Vitória de Guimarães. Encontrei, digamos que o meu segundo pai, Mário Wilson. Nunca posso esquecer essa figura, que me recebeu de coração aberto. Em Guimarães. O Vitória de Guimarães, no meu primeiro ano como sénior do Vitória de Guimarães, como jogador, em 74, 75, época 74, estava eu a nascer 75. Foi um homem que me deu uma oportunidade incrível para eu renascer para o futebol, porque naquele período, depois da dispensa do Benfica, com o serviço militar pelo meio, foi muito complicado arranjar uma solução para eu continuar a jogar futebol, e a ajuda de Mário Wilson foi extraordinária. Foi um homem que eu tenho por ele uma consideração enorme, e digo que foi o meu segundo pai, porque realmente me deu tudo aquilo e me ensinou tudo aquilo que era necessário para poder estar no futebol sempre de cabeça erguida, sem compromissos com ninguém, sem comprometimentos com ninguém. Um homem realmente extraordinário. Bernardino, deixa-me, desculpa cortar-te o raciocínio, mas já que estás a falar no Mário Wilson, eu vou-te contar uma história, porque também isto é uma conversa, portanto estamos à vontade. Vou-te contar uma história do Mário Wilson que eu conheci pessoalmente, tive com ele 1 ou 2 vezes, mas que também nunca mais me vai esquecer. Havia no nosso país, e tu já ouviste falar nessa pessoa, um homem que não era português, mas que era do Brasil, que era jornalista e que se chamava Wilson Brasil. É verdade. O Wilson Brasil era um homem que organizou muitos anos aqui em Portugal e em várias localidades aquele que se chamava o Troféu Gandula. Exato. Ele dava troféus a personalidades do futebol, da política, da música. Ele tinha, mas em especial do futebol e do desporto em geral. E era uma pessoa, como tu sabes, que tinha alguma influência. E então o Mário Wilson, a pedido do Wilson Brasil, na altura em 96, e eu penso que tu tiveste nesta iniciativa que eu te estou a falar, a associação organizou uma iniciativa na Discoteca Europa na altura. Exatamente. Pronto, eu penso que tu tiveste. Tive, sim senhor, ali perto do Castelo. Exatamente. E o Mário Wilson dispensou na altura o João Vieira Pinto e o Kennedy para virem à nossa gala. E isso a mim nunca mais me vai esquecer. A pedido na altura do Wilson Brasil, o Mário Wilson dispensou o João Pinto na altura, o João Vieira Pinto, e o Kennedy, que estiveram também na Europa, como teve a Cristina Caras Lindas, uma figura da televisão que na altura marcava a televisão em Portugal, e que e tu tiveste, teve o Jaime Pacheco, teve o Manuel Cajuda, teve o Eusébio também, que teve o Eusébio, e que foi uma grande iniciativa que nós fizemos. E quando tu falaste agora no Mário Wilson, eu queria contar esta história, porque era merecedor que eu a contasse também para os nossos ouvintes. Sim, senhora, e olha, são tempos extraordinários realmente, e Mário Wilson, volto a referir, foi realmente uma pessoa extraordinária que
que Deus o tenha em paz no seu lugar. Em Guimarães, portanto, ele, Mário Wilson, ajudou-te em Guimarães. Estiveste em Guimarães quanto tempo? Desculpa. Tive 5 anos consecutivos em Guimarães. Depois emigrei, entre aspas, para o Marítimo, onde joguei 2 épocas consecutivas no Marítimo. Tive treinadores como o Manuel de Oliveira, também, que é um mestre da tática, chamava-lhe um mestre da tática, e era realmente uma pessoa e uma figura extraordinária. Lembras-te qual foi os anos que estiveste na Madeira? Em que altura é que foi? Suponho que foi em 79, 80, 81, Como é que era? por aí. Sabes porque é que eu te estou a colocar esta questão, Bernardino? Sim. Eu vou-te explicar. Como é que era ir para a Madeira? Na altura era complicado. Por isso é que eu te coloquei esta questão. Eu fui para a Madeira precisamente após aquele acidente de uma tragédia incrível que morreram várias centenas de pessoas. E eu fui para lá, suponho que no ano seguinte, portanto, onde a pista do Funchal era extremamente curta. Eu já aterrei lá 4 vezes, acho eu, 4 vezes, e estava sempre com receio. Agora acho que é mais fácil. Agora é mais fácil. Depende, às vezes se houver muito vento, aquela é uma zona muito ventosa e o avião normalmente vai por sempre isso é que eu te coloquei Por isso é que eu te coloquei esta questão. Se agora é complicado, naquela altura... Era. Nós íamos sempre, quando éramos para aterrar e para descolar, obviamente. Tu batias palmas quando aterravas, Bernardino? Em segurança, toda a gente, não era só eu, aquele era o avião todo a bater palmas, como é lógico. Exatamente. Mas foram 2 anos muito, muito importantes também para mim. A família sempre me acompanhou, a minha mulher e as minhas filhas, sempre me acompanharam para onde eu fui. Tive treinadores, como te estava a dizer, que também muito importantes para a minha educação posterior como treinador. Aprendi muito com eles, António Oliveira e sobretudo também António Medeiros, 2 homens também extraordinários. Depois destes 2 anos regressei ao Vitória pelas mãos do meu pai, pelas mãos de José Maria Pedroto, onde tive o prazer de conhecer, e sem qualquer tipo de facciosismo pelo facto de ser o meu pai, mas entre todos os treinadores que eu tive com grande qualidade, como eu já te referi, acho que o meu pai estava um furo ou 2 ou 3 acima deles. O meu pai tinha uma visão futura já muito, muito avançada em relação à altura, portanto, e acho que e depois aprendi com ele o mais importante de tudo são as relações humanas. As relações humanas é sem dúvida nenhuma a parte mais importante que um treinador tem que ter perante os seus pupilos, os seus jogadores, a sua estrutura, os seus dirigentes, o seu público. Acho que está acima de tudo, está acima das qualidades que tu possas ter, dos conhecimentos técnicos ou táticos que possas ter. Se não houver uma boa relação humana, esquece, todo o teu trabalho vai por água abaixo sem dúvida absolutamente nenhuma. Portanto, e foi nessa passagem que eu tive com o meu pai, que realmente aprendi também bastante. Depois, posteriormente, tive o Manuel José, o Sr. Fernando Caiado, não posso esquecer também do Sr. Fernando Caiado. O Manuel José em Guimarães também? O Manuel José também em Guimarães. Depois, acabei por ir para o Portimonense como jogador pelas mãos do Manuel José. Okay. Terminei o meu vínculo e depois foi quando fomos, a primeira vez que o Portimonense foi uma competição europeia, foi com a equipa que o Manuel José conseguiu fazer. Entre eles, o nosso também, que me deixa muitas saudades, Vítor Oliveira, que também foi meu colega no Portimonense e simultaneamente meu treinador. Sim, o Vítor Oliveira, que foi uma morte trágica, súbita também. Foi. Bom, mas vamos falar de coisas alegres, claro que é sim. O mais importante. Pronto, e a minha carreira como jogador terminou no Portimonense, precisamente. E a minha meu primeiro ano... Deixa-me só dizer-te, portanto, como jogador acabou no Portimonense, e tu ias referir agora, eu cortei-te, mas ias referir agora o teu primeiro ano de treinador, é isso? Exatamente. Pronto. E o meu primeiro ano de treinador começou no Silves Futebol Clube. Silves, no Algarve. No Algarve, exatamente. Boa zona 20 km, sensivelmente 20 km
de Portimão. Na altura a equipa estava na 3ª divisão no Distrito Nacional, porque não havia, agora já há outras divisões, mas estava na 3ª divisão nacional. E depois subimos à 2ª divisão nesse primeiro ano. Okay. Depois, no segundo ano, as coisas não correram tão bem, ou estavam a correr bem, mas houve ali alguns percalços pelo caminho, que acontece a todos, e acabei por sair. Acabei por sair e vim para o Vitória de Guimarães, para uma estrutura que na altura foi criada pelo Dr. Pimenta Machado, que teve também como principal coordenador e orientador deste projeto o também falecido, já me recordo o nome dele, falecido, eu já te digo daqui a bocado, que criou uma equipa, uma chamada Equipa B, Equipa B, que na altura não existia, cujo esse empresário, já me lembro dele, cujo esse empresário foi procurando os jogadores de várias zonas do país e fez essa equipa. Essa equipa acabava por fazer os campeonatos. Na altura havia os campeonatos chamados campeonatos de reserva, que em vez de ser os jogadores, que eu ainda cheguei a fazer com o ano jogador, que eram os jogos à quarta-feira, que eram feitos pelos jogadores menos utilizados nas equipas principais, e iam fazer esses jogos. E acabando isso, foi essa equipa que começou a fazer esses jogos, e eu comecei a orientar, a pedido do Dr. Pimenta Machado, comecei a orientar também essa equipa, e depois, posteriormente, como treinador, fui adjunto do Paulo Autori. Isso eu lembro-me, que engraçado, isso eu lembro-me de ti. E fui adjunto também do Marinho Pérez. Num dos anos do Marinho, o Marinho foi a segunda vez que tinha ido para o Vitória. A primeira vez tinha sido um sucesso, que a equipa, o Vitória, ficou em terceiro lugar. Aí já me lembro bem, que já era o meu tempo. Exatamente, e depois ele saiu, veio o Paulo Autori, que era adjunto dele na altura. Depois veio uma segunda vez, que eu continuei como colaborador dele, como adjunto dele, e as coisas não correram tão bem nessa altura. Segunda vez, né? E foi quando eu tomei conta do Vitória como treinador principal. Ele saiu, e a meio da época eu tomei conta do Vitória nessa. Quanto tempo tomaste depois? Depois tive ano e meio, durante a meia época que ele saiu, que restava na altura que ele saiu, e depois uma outra época que tive o privilégio de ter uma equipa, se me permites, eu vou ter que dizer, que era o Jesus na baliza, era o Taufik, era o Samuel e o Tanta. Depois do lado direito tinha o Quimberto, tinha o Ndinga, tinha o... Grandes jogadores. Do lado esquerdo o Dimas. Outro grande jogador que Paulo também jogou no Bento no meio Benfica, campo, Paulo Bento, Pedro Barbosa, Zalvic, Ziad, Dan, tantos outros. Que equipa linda, que equipa maravilhosa. Pronto, e depois, terminado esse ano, depois fiquei um ano de interregno, tive alguns convites, inclusivamente mais que se aproximou dos meus desejos foi do União de Leiria, cujo presidente era o Sr. Bartolomeu, mas não chegámos a entendimento, e acabei por depois ficar um ano a estudar, digamos assim, um ano de interregno, um ano a perceber como é que as coisas funcionavam, e acabei depois por ir para o Gil Vicente. Gil Vicente, onde também tive, e posso dizer e afirmo com toda a sinceridade, o melhor presidente que eu tive em toda a minha vida. Ele, e juntamente com João Andrade, que eu já vou falar dele também, que é de Angola, mas o melhor presidente que eu tive no Gil, que ele saiu agora há pouco tempo, Francisco Dias. Quem é que não conhecia o Francisco Dias? Até eu conhecia o Francisco Dias. Que gente com uma humanidade incrível, o que nós nunca assinámos o contrato. Já foi há muito tempo isto. Já.
Não me digas, não me perguntes o ano, que eu isso não sei. E depois do Gil? Depois do Gil, fui para o Moreirense, e depois do Moreirense fui para o Portimonense. Não, fui para o Portimonense, e depois ainda fui para o Varzim. Do Varzim é que fui para o Portimonense, do Portimonense fui para o Moreirense, onde acabei por ser despedido pelo... acho que é um ato normal no Moreirense, com o Vítor Magalhães. Com o Vítor Magalhães, acho que é normal isso acontecer. Será talvez o clube que na sua história terá mais treinadores do que anos de vida, mas depois, terminando do Moreirense, fiquei em casa a descansar, à espera de uma nova proposta, e foi quando surgiu um telefonema do Sr. João Alves Andrade, de Angola, que era presidente do Atlético Sport Aviação, o ASA. Pois. Deixa-me só... Desculpa, Bernardo. Faz favor. Deixa-me só aqui voltar atrás ao Portimonense. E vou voltar atrás ao Portimonense porque vou-vos contar outra história. Não vou desenvolver muito, mas eu sou amigo do Bernardino Pedroto há muitos anos, e então eu estava em Portimão com um grupo de cegos e encontramos o Bernardino Pedroto. Marcamos e encontramos-nos, e foi uma noite memorável, meus amigos, memorável, nunca mais me vai esquecer essa noite. As minhas filhas também não. Foi memorável. Foi, sem dúvida, foi fantástico, nunca mais me vai esquecer isto, nunca mais. Nem a ti, nem a nós. Exatamente, foi um gosto enorme. Eu já tinha confiança com o Bernardino, já nos dávamos muito bem, mas acho que esse dia também nos marcou muito aos dois, e ainda nos tornamos mais amigos como somos hoje. Sem dúvida. E naturalmente que é sempre bom lembrarmos isso. Peço desculpa, Bernardino, por te cortar esta parte, mas eu tinha não tens pedido desculpa, porque estás a contar uma coisa que é extremamente extraordinária. Foi fantástico. Foi para ti, foi para os teus colegas que te acompanhavam. Exatamente. E foi para nós, para a minha família, para as minhas filhas, para a minha esposa, para toda a gente. Foi fantástico, foi fantástico. Não vou dizer que tive que vos ajudar a descer as escadas da discoteca. Não vale a pena. Fiquem off. Olha, depois recebi o convite do João Andrade para Angola. Como deves calcular, inicialmente. Deixa-me cortar-te outra vez. Diz. Quando tu recebeste o convite da Angola, nesta altura tu tiveste o prazer de me ligar na altura. Lembro-me como fosse hoje, porque eu estava também a acompanhar-te um bocado a título pessoal, ia-te perguntando para onde é que tu ias, ia-te perguntando como é que tu andavas, e tu ligaste-me todo contente: amigo, já consegui, vou para Angola. Lembro-me como fosse hoje. Tiveste em Angola 14 anos, certo? É verdade. 14 anos. É verdade. E nós íamos ligando um com o outro, mesmo quando tu vinhas cá de férias, exatamente. A gente encontrava sempre um bocadinho. Mas, para almoçar ou para jantar, e conversámos um bocado. Mas olha, foram 14 anos 14 anos que digo-te que me deixa grandes saudades, porque o país em si tem as suas fragilidades. Claro, como tudo na vida. Sobretudo políticas. Mas tem uma grandiosa população, gente de grande qualidade, de uma incrível, gente incrível, gente que eu sinceramente comecei a perceber realmente o que era viver com as dificuldades que eles viviam e conseguir ultrapassá-las. Quem se lamoria muitas vezes com coisas que tem e que ainda chora e se lamoria deviam perceber o que é que realmente aquele povo sofre. Tu foste em que ano para Angola, lembras-te? Em 2000, em junho de 2000. Em junho de 2000 o campeonato estava a decorrer, estava no meio da época, e eu fui porque o Carlos Alhinho, que também já faleceu, coitado, o Carlos Alhinho era treinador do ASA na altura, e foi convidado para ir treinar a seleção nacional de Angola. Portanto, ele não podia, como devem perceber, não podia treinar os dois clubes, claro, nem a seleção, nem o ASA em simultâneo, porque seria
de todo, uma grande falta de ética, e o Alhinho nunca foi uma pessoa com falta de ética, muito pelo contrário, sempre foi uma pessoa com caráter e e com uma disciplina e com uma humanidade extraordinárias. Pronto, e na altura o João Alves Andrade convidou, mas deixa-me explicar-te porquê, porque isto é muito engraçado. Pode explicar. É muito engraçado, porque ele era e é um benfiquista dos 7 costados. E um dia ele estava em Lisboa a ver um jogo, precisamente entre o Benfica e o Vitória de Guimarães, e eu era o treinador do Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube, não se pode dizer Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube, era o treinador do Vitória Sport Clube, e um Benfica Vitória Sport Clube. E nós nesse jogo fomos extremamente prejudicados, acredita. Imagina só, vou-te contar só isto. Um lance, o Benfica estava a ganhar 1-0, e nós tínhamos um livro a nosso favor, um livro lateral, a nosso favor, que poderia surgir algum perigo para a área do Benfica, e poderia Quem surgir era o guarda-redes do Benfica? Lembras? Não me lembro, mas suponho que era o Neno na altura. Ok. Suponho que era o Neno na altura, mas não me recordo. Okay. Mas o livro a nosso favor, e entretanto um dos meus jogadores, não sei se era o Paulo Bento, que era o marcador de livros da nossa equipa, começou a vir para trás para apanhar lance e apanhar jeito para dar a curva necessária para a área, e há um jogador do Benfica que toca a bola para outro colega e surge um contra-ataque do Benfica e o árbitro deixou seguir. Já ele não se apercebeu que o jogador do Benfica tinha dado um toque para o seu colega, ele tinha entendido. Ele pensou que ele já tinha marcado o livre. Já tinha marcado o livre, e que o jogador do Benfica interceptou e que deu o contra-ataque e deu 2-0 para a equipa do Benfica. E no final do jogo eu sou questionado e, como deves calcular, os jornalistas estavam mais preocupados em que eu entrasse em polémica por causa desse lance e por causa do árbitro. E eu literalmente escusei-me a falar do árbitro e a falar dessa situação. Deixei para que, se quem que tiver, que é o caso da direção, que era o Dr. Pimenta Machado, se quiser falar alguma coisa, que fale. Eu não vou falar de árbitros porque não estou aqui para isso, estou aqui para dar explicações sobre do futebol e do jogo e mais nada. E o João Alves Andrade registou esta minha atitude. E foi por esse motivo que ele me convidou para ir para o ASA. Pronto, ceticamente, como deves calcular, tive que falar com a família, porque na altura com a Júlia, Angola ainda estava em guerrilha, o Jonas Chaves ainda fazia moça em alguns lados em Angola, em algumas províncias. Pronto, e eu tive algum ceticismo realmente, e digo com toda a sinceridade, muito mesmo, muito ceticismo a ir. Mas depois comecei a falar com alguns amigos, sobretudo até depois tive o cuidado de falar com o Carlos Alhinho, porque era na altura o treinador, fui atrás do número dele, falei com o Carlos, e o Carlos deu-me 2 ou 3 dicas extremamente importantes, a dizer que não é nada daquilo que se fala, pá, tu vais para aqui, isto é uma vida porreira. Eu estou cá, ajudo. Exatamente. E lá fui eu, nessa grandiosa aventura. Conhecer Angola, conhecer o povo angolano, foi das coisas que tiveram mais significado na minha personalidade, que me ajudou a crescer como homem, que me ajudou a crescer como pai, como marido, como amigo. Foi extraordinário. Aprendi muito com aquele povo, aprendi muito com aquela gente, e depois tive a sorte de, obviamente, do ponto de vista profissional, as coisas me correrem bem. Em 14 anos que estive em Angola, tenho 10 títulos, 5 campeonatos nacionais, 4 supertaças e uma taça de Angola. Eu fui-te acompanhando, a gente falava. Foi o meu trajeto como treinador. Terminou em Angola. O meu último clube em Angola foi o Desportivo da Cala, que tive lá um mês, depois apareceu esta história do Covid. Depois o presidente do Cala, muito mentiroso, ao contrário de todos os outros que eu apanhei até à altura, porque passei pelos clubes de Luanda, o ASA, o Atlético Sport Aviação, o Petro de Luanda e depois o Inter de Angola.
que está sediado em Angola, todos eles se trataram bem, só o muito último, muito bem. O último é que não, nem vale a pena falar, nem vale a pena falar disso. Digo-te que foi o único clube que eu tive prejuízo. Acredito. Portanto, terminei a minha carreira, vim para Portugal, comecei também a minha ligação à Associação Nacional de Treinadores de Futebol, sou vice-presidente neste momento, pronto, e depois quando o Miguel Pinto Lisboa assumiu o cargo de presidente do Vitória Sport Clube, convidou-me para fazer parte da estrutura do futebol feminino, ser o diretor, o coordenador do futebol feminino, portanto, e foi no Vitória de Guimarães, ou seja, no Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube, lá estou eu com o Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube, fui jogador, fui treinador e fui diretor. Portanto, e hoje estou ligado ao futebol através da Associação Nacional de Treinadores, mas não perco o horizonte daquilo que se vai passando, se vai passando no nosso campeonato, dos nossos campeonatos. Exatamente, eu já lá ia. Como é que tens visto? Nós temos 10 minutos, portanto eu peço-te agora respostas mais rápidas. Como é que tens visto os nossos campeonatos? Olha, nós falámos e às vezes estás um bocado desiludido, é isso? Sim, estou. Eu posso dizer que eu não vou dizer que no meu tempo é que era bom, porque isso mas não tinha nada a ver, não é? É mas não tinha nada a completamente ver. errado, Exatamente. são coisas completamente diferentes. Exatamente. Portanto, eu sou do futebol de hoje, eu pertenço ao futebol de hoje. Eu ainda cá estou, pertenço ao futebol de hoje. Claro. O que mudou isto tudo para mim foi, no meu tempo é o meu tempo e neste é o tempo da tecnologia. E o tempo da tecnologia transportou demasiada informação, na minha opinião. Claro. Hoje os nossos treinadores, desculpem, mas é muito a minha opinião, são mais copiadores do que imaginativos, perdem a sua criatividade, copiam-se uns aos outros. O futebol é igual, é todo igual, não há emotividade, salvo raras exceções de equipas que eu vejo jogar que me entusiasmam, como é o caso do Vitória Sport Clube. Acho que o Rui está a fazer um trabalho extraordinário, o Rui Borges está a fazer um trabalho extraordinário. Este Benfica de hoje, o Porto alternando o bom e o mau, e o Sporting que tem tido realmente faz diferença. Acho que o Ruben está a fazer um trabalho extraordinário. Porquê? Porque tem estabilidade. Há estabilidade. A maior parte dos treinadores em Portugal não tem estabilidade. Não tem estabilidade quer emocional, porque são os dirigentes que são extremamente rigorosos e exigentes, é o público muito exigente, é um público muito crítico, é a estabilidade financeira às vezes que também que não ajuda aos treinadores a tomarem determinado tipo de decisões. Praticamente é só fazer esta comparação entre os treinadores que eu tive. Por exemplo, o meu pai, que dentro do Vitória Sport Clube, ele é que escolhia os jogadores, ele é que escolhia o estágio, ele é que escolhia isto, ele é que escolhia aquilo. Hoje é o contrário. Hoje os treinadores chegam aos clubes, já está tudo feito, levam com estes jogadores, é estes jogadores que vocês têm, é estes jogadores que vocês têm que treinar. Portanto, e praticamente a voz do treinador não se faz sentir. E acho que este tempo da tecnologia acaba por retirar a todos nós, a todos os nossos treinadores, a todos nós, a imaginação, a criatividade, que são tão importantes na nossa atividade, porque a arte é criativa, a arte é um fenómeno de imaginação, e nós, o futebol é uma arte, porque não pode e não é toda a gente que tem condições ou qualidades inatas para jogar futebol. Há um conjunto de... Eu não sou a favor do inatismo, que só aqueles que têm capacidade inata é que podem praticar futebol. Não é nada disso, ou praticar música, porque através do trabalho, através da insistência e da produtividade que têm no trabalho rigoroso, podem conseguir atingir objetivos que sonham e que admitem conseguir. Portanto, sou contra, não sou a favor do inatismo, não sou um inatista, mas sei que há questões inatas
que Claro. um Messi, um Ronaldinho Gaúcho, o Eusébio da Silva Ferreira, Diego Maradona, enfim, tantos outros que a gente sabe que têm tanta qualidade inata, que se tivessem, obviamente, as qualidades de trabalho de que hoje existem, seriam, sem dúvida alguma, muito melhores treinadores. Olha, Bernardino, Jogadores. uma questão, quase no final, tenho uma questão para te colocar, mas antes de entrar nesta questão, eu gostava de colocar uma das últimas questões. Como tu sabes, o Benfica está a viver neste momento, agora já está melhor um bocadinho, mas o Benfica e o Porto mudaram de treinadores, como tu sabes. O Roger Schmidt deixou o Benfica, o Sérgio Conceição deixou o Porto. Está o Vítor Bruno no Porto e o Bruno Lages no Benfica. O que é que tu tinhas feito sobre o treinador do Benfica, por exemplo? Teria ido logo embora quando houve a contestação? Rui Costa fez bem mantê-lo? Diz-me a tua opinião. Olha, sobre a questão do Benfica, eu vou-te ser muito franco, e é a minha opinião. Claro que sim. Como é lógico. Exatamente. É apenas a minha. Exatamente. Acho que já no final da época passada se percebia que Roger Schmidt não tinha condições para ficar. Porquê? Por duas razões que são extremamente importantes. Aquela que eu te disse há pouco. A relação humana com os jogadores já não era aquela que foi inicialmente, onde o primeiro ano, realmente pela novidade, pela empatia que ele criou, que ele foi criando com a equipa e com os jogadores, e eram jogadores de grande qualidade, foi campeão, e isso acabou por tapar alguns buracos que se sentia existirem dentro do grupo. E o buraco maior foi, no segundo ano, a falta de interligação, a falta de relação com os jogadores, a falta de empatia com os jogadores era gritante. Nós sentíamos e víamos uma equipa ir para dentro do campo sem alegria, sem compromisso com o clube, com a equipa, sem atitude competitiva, sem dinâmica, e isso era visível. Resumindo, tu achavas que o Rui Costa deveria ter feito logo um esforço para... Nem o deixar fazer esta. Não, porque... Quando eu vejo o primeiro jogo em Famalicão, que o Benfica perde 2-0, com a mesma atitude que tinha terminado o ano transato, eu disse para comigo: Rui, ou fazes já, ou então vais correr o risco de serem os próprios sócios do Benfica a não aceitarem a tua administração, a não aceitarem a forma como tu geres o clube. Portanto, e acho que à altura que ele achou, porventura ele terá as suas razões, e quem sou eu para dizer que ele esteve mal? Claro que sim. Eu não sou... Quem sou eu para dizer que ele esteve mal? Apenas é a minha opinião, mas ele tinha outra, provavelmente as razões que ele indicou para ele eram as melhores, mas ele com certeza viu que realmente depois de 2-3 jogos consecutivos que não tinha condições para que o Roger Schmidt continuasse. O Bruno Lage acaba por ser um recurso, porque o Benfica e o Rui não estavam preparados para a substituição do Roger Schmidt. Portanto, não estando preparado, obviamente, o tempo e o timing era muito curto para ir buscar um treinador que viesse conhecer a equipa. A ideia para mim, que é fundamental e que eu considero, e bem, que o Rui fez, foi ir buscar um treinador que já tivesse conhecimento do Benfica, que conhecia a estrutura, que conhecia o clube, que conhecia as dificuldades que o clube tinha, os sócios, a empatia que os sócios têm com a sua equipa, as dificuldades que eles criam, tudo isso. E, naturalmente, o Bruno Lage foi uma opção, na minha opinião, e verifica-se que foi uma excelente opção. O Bruno Lage tem e vê no primeiro ano que ele pegou no Benfica, a substituição suponho que foi do Rui Vitória, fez um excelente campeonato, com 7 pontos de atraso acabou por ser campeão, portanto fez um ótimo trabalho. Depois no segundo ano, isto a vida do treinador,
Claro Isto que sim. não é... Eu não te quero cortar, mas ainda me queria, porque eu já percebi a tua opinião do Benfica, mas queria perceber também esta substituição do Sérgio pelo Vítor Bruno. Queria-te ouvir sobre isto. É um pouco mais complicado porque eu não estou dentro eu não te posso dar uma opinião com toda a sinceridade, porque não estou dentro do processo. O processo não, mas que eu não leio, que eu leio, que eu vejo, que eu ouço. Nem temos que estar, nem que eu temos que ouço, estar. Quer dizer, pronto, é dúbio, são situações dúbias que se fala que o Vítor Bruno é aquilo que ele tem demonstrado, o seu discurso, a sua paixão que tem pelo clube, conhecendo ele também profundamente o clube e os seus associados e as exigências que os associados têm para com o clube. Acho que é uma opção, é uma escolha perfeitamente correta. Uma escolha perfeitamente correta. O que está por trás da sua escolha, como foi, como não foi, sinceramente. Não quero meter. Claro, nem é esse o objetivo. Foi-se ensear a areia. Vamos embora, terminarmos esta conversa. Seleção Nacional. A Seleção Nacional está bem, obviamente. Temos agora 2 jogos fora com a Polónia e com a Escócia que vão ditar o nosso caminho nesta Liga das Nações. Okay. Mas acredito que a equipa está bem, a equipa está a jogar bem, está a ganhar, o grupo está unido, os jogadores estão alegres, o treinador está a fazer um excelente trabalho, independentemente das críticas que possam haver, das escolhas deste ou daquele. Eu não sei o que é que faria se estivesse lá, com toda a certeza absoluta. Sei é que eu sou Portugal, eu sou da equipa portuguesa e quero que Portugal ganhe com este ou com outro treinador qualquer. Uma última questão, futuro teu? O meu futuro agora é ver os jogos, é estar na Associação Nacional de Treinador a desempenhar a minha função. Fui agora também escolhido como delegado da Federação Portuguesa de Futebol no próximo mandato da Federação. Irei ser delegado da Federação Portuguesa de Futebol, portanto, e ligado ao futebol noutra área, procurando naturalmente emprestar o meu conhecimento e a minha experiência naquilo que me for solicitado. Pronto, e é isso. Não estou, nem sonho, com toda a sinceridade, treinar seja quem for, porque essa fase já passou. Meu querido Bernardino Pedroto, foi um gosto enorme ter-te aqui no programa Domingos aos Sábados. Muito obrigado por teres vindo. Não, o prazer foi meu. Muito obrigado. Um abraço para todos os ouvintes e para vocês também. Muito obrigado. Bernardino Pedroto foi o meu convidado de hoje do programa Domingos aos Sábados. Um abraço aos ouvintes da Antena Minho, também aos ouvintes da Rádio União, a nossa voz. Despedem-se o Domingos Silva e o Vítor Esteves. Voltamos de hoje a 8 dias, se quiser. Boa tarde. Domingos aos Sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.